Começa agora Pra Ler, o seu programa de cabeceira. Olá, está começando Pra Ler e eu sou Thaís Marinho. A gente sempre escuta falar da importância de se ler os clássicos. E às vezes até parece que a literatura se resume a essas obras-primas. Mas essa área está sempre se renovando e tem muita gente nova e boa de serviço lançando livros. Conversamos com um escritor que está sendo muito bem falado pela crítica depois do lançamento do seu primeiro romance, Areia nos Dentes. Vamos ouvir a entrevista com Antônio Cherchenesky. De onde veio a sua vontade de começar a escrever? Na verdade, a minha história não é muito interessante porque é bem banal. Meus pais sempre foram grandes leitores, aqui em casa sempre teve uma quantidade enorme de livros, eu sempre vi meus pais lendo. E a criança que vê os pais lendo acaba se interessando pelo objeto livre, acaba pegando ele na mão. E eu me tornei um leitor muito cedo, eu li cada vez mais até o ponto de ficar quase obsessivo. E quem lê demais às vezes precisa extravasar esse excesso de leitura e acaba começando a escrever, a experimentar a escrita. E você começou escrevendo o quê? Eu comecei escrevendo uns continhos que enfim, estavam muito ligados talvez à minha vida, eram contos que claramente de inspiração autobiográfica, alguns com boas ideias, umas péssimas execuções, mas nada sobreviveu ao tempo, ainda bem. Se eu lesse um deles hoje em dia, eu ia morrer de vergonha. E você tem um romance publicado até agora, né? Eu imagino assim que um primeiro livro, um romance, deve ser difícil de conseguir publicar. Como é que foi no seu caso? Olha, difícil foi escrever o romance porque hoje em dia está todo mundo treinado a escrever contos que são narrativas breves que embora tenham suas próprias dificuldades, não precisam de um fôlego muito grande. O romance exige que tu fique meses, no meu caso, 1 ano e meio trabalhando. Como é que é o seu processo de criação? Ele é mais racional ou essa coisa da inspiração baixar? Como é que é isso? Eu sou bem racional, não consigo me identificar com aqueles escritores que dizem que sentam, começam a escrever e perdem o controle dos dedos e vai saindo ao natural. Para mim, a escrita é uma coisa bem artificial, na verdade. Porque eu anoto tudo num caderninho de ideias, eu monto diagramas do que tem que acontecer em cada capítulo. Então, comigo é um processo até um tanto artificial. E o Areia nos Dentes, a ideia do livro veio de um videogame, não é isso? Como é que é? Minha geração não adianta, eu tenho muita influência de cinema, de televisão e de videogame, queira ela ou não. Isso entra na prosa. E no meu caso eu sempre gostei muito de jogar videogame. E tem um jogo especial que é o Alone in the Dark 3, que é de certa forma o mesmo mote do meu livro, um faroeste com zumbis. Você deu uma palhinha aí da história do Areia nos Dentes. Explica pra gente melhor essa história. Bom, na verdade é a história de um escritor tentando escrever o que seria a história dos antepassados dele, que seria num povoado remoto no Velho Oeste. Só que o leitor começa a se interessar também, ele quer entender quais seriam as motivações do escritor, porque ninguém conta uma história inocentemente, né? Todos têm motivos secretos, obscuros, às vezes até para si. E você também tem motivos secretos, assim, com Areia nos Dentes? Não, eu criando esse monte de brincadeiras e jogos, eu nem sei eu dizer o que me levou a escrever esse livro, assim, não. Mas aí que tá, o leitor consegue entender talvez por que o escritor, personagem, escreveu a história, mas eu não consigo entender por que eu mesmo escrevi aquela história. Você ouviu Antônio Cherchenesky. Se quiser saber mais sobre ele, acesse blog.antoniocherchenesky.com. Cherchenesky se escreve Xerxenesky. Com apenas 26 anos, Antônio já tem um livro publicado e já está para publicar o segundo por meio de uma grande editora. Quem ouve essa história até pode achar que ser escritor é fácil, mas não é bem assim. Vamos ouvir uma reportagem sobre o assunto. Não se engane, começar sua história como escritor não é fácil não. É muita gente querendo emplacar nesse meio e poucos leitores para tanto aspirante a autor. E você ainda tem que praticamente contar com a sorte para que uma editora publique sua primeira obra.
O escritor e professor universitário Nelson de Oliveira, que tem mais de 20 livros publicados, fala pra gente do espaço para jovens escritores nas editoras. Há muitas editoras, e editoras de todos os tamanhos, cores e sabores. Para você chegar numa grande editora, você tem que se tornar conhecido, de alguma maneira, por um grupo de leitores. Muitas vezes por meio da internet que isso acontece. E outras vezes é por meio dos bons concursos literários para obras inéditas. Como Nelson de Oliveira disse, uma boa para quem está começando é tentar concursos literários. Aqui em Minas tem o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, que existe desde 2007. Uma das categorias é o Jovem Escritor Mineiro. Nela podem concorrer jovens de 18 a 25 anos. Quem organiza o prêmio é a equipe que produz o Suplemento Literário, um periódico ligado ao governo de Minas. Para o superintendente do suplemento, Jaime Gouveia, literatura está ligada à maturidade. Olha, se o sujeito for escritor, ele pode ter a idade que tiver. O começo, a literatura exige muita vivência, né? O sujeito pode ter muito talento, mas ele só vai aparecer, vai crescer à medida que ele for fazendo. Tá? Tem uma vivência que ele tem que contar a história. Somente, imagina um romance, por exemplo, o cara precisa ter uma certa vida para fazer isso. Agora, o talento do camarada, você vê se o cara tem jeito pro negócio, quando é novo mesmo, isso é bobagem. Na edição desse ano do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, quem ganhou na categoria Jovem Escritor Mineiro foi o estudante de Direito da UFMG, Rafael Abras. Apesar de ter faturado o prêmio, Rafael não pretende ser escritor. Escrever para ele está ligado a uma necessidade. Eu escrevo mais por uma necessidade que surgiu depois de ler uma quantidade, pelo menos, que eu considerei razoável. Acho que o processo de escrita começa quando você já tem uma carga bacana de leitura e vai brotando naturalmente. Se você quer mesmo ser escritor, imagino que já se perguntou se dá para viver da escrita. O escritor e professor universitário Nelson de Oliveira responde pra gente. Você consegue viver muito bem com a escrita, mas você não consegue viver muito bem com a escrita de ficção ou de poesia. O que acontece? Você pode muito bem viver com as atividades periféricas, a literatura. As conversas com os entrevistados dessa reportagem renderam muita coisa bacana. Acesse o blog praler.wordpress.com para conferir. Se mesmo depois de ficar sabendo das dificuldades para começar essa vida de escritor, você ainda não desistiu, você vai precisar de uma mãozinha. Que tal um blog especialmente voltado para os aprendizes de escritor? Meu nome é Bruno Cobb, eu tenho um blog que se chama Aprendiz de Escritor. Ele nasceu fruto de um exercício de uma pós-graduação de prática literária. No decorrer do tempo, ele já tem quase 3 anos, eu fui postando alguns exercícios meus lá, fui dando dicas para as pessoas que visitavam sobre cursos, palestras. Para acessar o meu blog, você vai usar o endereço www.aprendizdeescritor, tudo junto, sem espaço.com.br. Você ouviu o Bruno Cobb, criador do blog aprendizdeescritor.com.br. Bruno é escritor e blogueiro. Publicar textos na internet é muito mais fácil, já que não existe o filtro das editoras. Uma rápida pesquisa no Google dá para mostrar o tanto que isso é comum. Então, vamos ouvir um trecho de um conto publicado em um blog. Olá, aqui é o Otávio Cohen, eu sou aspirante a escritor e eu publico alguns contos em um blog na internet, no meusanosIncríveis.blogspot.com. Visitem lá. Agora vocês vão ouvir um pedacinho do conto Vermelho Cereja, que quem vai ler é a Alessandra Dantas. Era um amor que incomodava. Desde o princípio, todos os amigos já diziam que eles iam acabar se casando e que eram feitos na medida um para o outro. Também, com tantas coisas em comum, Laura sabia o que Henrique pensava. E se não soubesse, era esperto bastante para ficar em silêncio, pois sabia que nada mais do que a sua presença poderia curar-lhe tudo. Você ouviu um trecho do conto Vermelho Cereja, do blogueiro e jornalista Otávio Cohen. O blog do Otávio é meusanosIncríveis.blogspot.com. E o Pra Ler chega ao fim. Acesse o blog www.praler.wordpress.com para ouvir as entrevistas do programa de hoje na íntegra. Além disso, no blog você vai encontrar muitas outras informações sobre literatura. Repetindo, o endereço é www.praler.wordpress.com, Word com W, Press com 2 S.
Eu deixo vocês com Doces Cariocas, O Que Será Que Te Excita? Eu sou Thaís Marinho e até a próxima! O shot de Don Quixote ou o cancan que a França dança. Será que te adormece? Será que te adormece? Mágicas no cabelo ou um abraço que te aquece? Será que te excita? Será que te excita? A cachaça e pioca ou o tinto da periquita? O que será que te dá vida? O que será que te dá vida? A saudade da chegada ou a certeza da partida? Será que te dá vida? Será que te dá vida? A saudade da chegada ou a certeza da partida? Anima, será que te anima? Bonecos de Vitalino ou porcelanas da China? Será que te domina? Será que te domina? Exércitos de Roma ou a bomba de Hiroshima? Será que te balança? Será que te balança? O shot de Don Quixote ou o cancan que a França dança? Será que te adormece? Será que te adormece? Mágicas no cabelo ou um abraço que te aquece? Será que te excita? Será que te excita? A cachaça e pioca ou o tinto da periquita? Será que te dá vida? Será que te dá vida? A saudade da chegada ou a certeza da partida? Será que te dá vida? Será que te dá vida? A saudade da chegada ou a certeza da partida? Será que te excita? Será que te excita? Será que te anima? Será que te anima? Você ouviu Pra Ler. Este programa foi produzido como projeto de conclusão do curso de Comunicação Social da UFMG, habilitação Jornalismo.